Olá, Marias! Tudo bom com vocês? Estamos no terceiro episódio do nosso podcast Super Bloom. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nada desse podcast maravilhoso, florescendo. É isso aí. Se você assistiu o primeiro episódio, você ouviu falar sobre a convidada de hoje, que é ninguém menos, ninguém mais que... Mariana Prata! Mariana Prata. Se você viu o primeiro episódio das Marias, a gente falou sobre a Mari, que nós éramos 3 no início do movimento das Marias, contamos um pouquinho ali da nossa história. E hoje Mari tem uma difícil tarefa de conversar com a gente sobre moda. Então, se você quer saber mais sobre isso, sobre essa conversa, fica com a gente. Vamos lá. Mariana Prata, minha amiga Cincy 1998. Não façam contas. Não, eu não sei nem como que você lembra o ano, porque eu... Já perdeu a conta. eu já perdi há muito tempo. Memória não é meu forte, ainda mais depois de ser mãe, né? A gente não tem memória. Vamos chegar nessa parte do mãe daqui a pouco. Sim. Amiga, se apresenta para as pessoas, para elas te conhecerem. Então, eu sou a Mari, né? A Mari Prata, fregona, de Borba, né, gente? Esposa do Jonathan e mãe da Louise, maravilhosa, linda, fofa, querida. Mini Maria. Ai, a Mini Maria. E eu, hoje, a minha profissão basicamente é mãe e estilista, designer, né? Eu também trabalho com moda. E dona de casa, a gente é tudo ao mesmo tempo, a gente tenta, né, equilibrar, multifuncional, isso aí. E é maravilhoso, porque Deus fez a gente assim e a gente tem essa capacidade de ser multifuncional. E aí eu tô assim, né? Fluindo nessas exatamente, funções. Mas eu falo que eu sou outra pessoa depois que eu fui mãe, porque realmente a maternidade muda muita gente. E eu sou transformada a cada dia por ser mãe. É maravilhoso. É minha profissão maior, né? Lógico. A principal. É o meu chamado. Hoje é meu chamado, com certeza. Muito bom. Amiga, no primeiro episódio a gente falou sobre o início do movimento das Marias, né? Como que a gente começou aí. E eu passei, né, rapidamente sobre a nossa conversa, né? Quando a gente chamou você para estar no movimento com a gente. Que você falou sobre a frase que você recebeu lá atrás. A sua imagem revela a sua identidade. E aí, enquanto a gente estava conversando, você falou, é isso, é esse momento, é esse lugar. Conta pra gente como é que foi essa história. Gente, foi assim, há uns anos atrás, enquanto eu tava passando por uma situação muito difícil na minha vida, e dando um spoiler, pra quem lê o livro, tem um testemunho, foi no período que eu passei por um divórcio, e aí eu tinha essa amiga, Rosana, um beijo pra Rosana, que a gente conversava muito, e Rosana sempre vinha trazendo esse assunto sobre imagem, porque era muito legal quando ela me passava assim, os testemunhos dela, que ela às vezes ia cortar o cabelo, ela perguntava o Senhor, então ela sempre foi muito intencional, né? E Deus sempre conectando ela em relação à imagem, e aí ela veio me falar essa frase uma vez, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu falei, o que significa, né? Então eu tava assim, num período ao mesmo tempo que eu me sentia muito perdida aqui na Terra, eu estava me reconectando de forma muito profunda com os céus, e aí eu estava tentando buscar o que era isso, só que eu não estava achando, e eu pensei, bom, uma hora Deus vai me revelar, que a sua imagem revela sobre a sua identidade. Eu fiquei imagem, e ela falou comigo até, ela falou, Mari, um dia você vai entender. E eu ficava, mas o que é isso? O que é essa imagem que revela a identidade? Que identidade é essa? E eu já era convertida, eu já era batizada, mas eu estava praticamente como eu falei, né? Recomeçando a minha caminhada com Deus e recebendo muito de Deus como se eu tivesse ali, assim, sabe? Uma epifania, eu tava, meu Deus, e Deus me dando coisas, só que isso era uma coisa que eu ainda não conseguia acessar. E pra gente hoje, como a gente fala muito sobre imagem, sobre identidade, é muito fácil a gente entender essa frase. Mas naquela época a gente não tinha. Você estava construindo essa verdade. Eu estava construindo. E ninguém falava sobre imagem, identidade, ninguém falava sobre identidade, como a gente fala hoje, né? Identidade em Deus, aquilo que Deus estabelece para que nós sejamos de acordo com a identidade que Ele estabeleceu, na verdade. E aí eu fiquei, o que é isso?
E aí, quando a gente começou a conversar sobre as Marias, veio essa frase de novo. Eu falei, agora, depois de anos. E o que você entende hoje? Hoje Depois de tantas experiências, não só de uma cura na sua identidade, de um processo de autoconhecimento, como também, né, cada vez mais experimentando da moda. Sim. Como você consegue associar hoje identidade, moda, imagem? Como que você explicaria isso para alguém que ouve pela primeira vez o que você ouviu lá atrás? É exatamente isso que você falou sobre a cura. Eu também tive um processo de cura na minha identidade, porque eu tinha passado por um... Aí eu ouvi o podcast de vocês falando sobre ter transparência, eu falei, às vezes eu fico receosa de falar, mas eu vou falar. Eu tive um problema com dependência emocional, então isso trouxe pra mim uma confusão muito grande com relação à minha identidade, a minha imagem, né, tudo relacionado. E aí Deus veio trazer essa cura. Então, eu hoje, eu consigo enxergar, e eu falo para as pessoas que ainda não entenderam o que significa essa frase, é que nós temos uma identidade revelada em Cristo, né? Todos nós temos isso. Deus nos fez de forma muito particular, ele sonhou com a gente, ele nos desejou, e essa imagem, essa identidade, ela é apenas um espelho daquilo que nós refletimos, quem nós somos por fora. Então, através da vestimenta, que é uma das ferramentas que Deus usa, né, para revelar nossa identidade, ela vai ser como se fosse assim, transparente em relação à nossa identidade. Então, como que eu posso explicar? Aquilo que nós colocamos para fora revela o que nós temos por dentro. E nada mais explícito do que a forma como nós nos vestimos. Sim. Então, a maneira como nós temos de nos revelar quem somos por dentro, uma das maneiras muito explícitas é a nossa vestimenta. Como se você se como expressa, nós nos expressamos. né? E isso também está muito ligado à moda. Eu vim de um tempo em que, eu estudando moda, a gente tinha ainda muitas tribos que se encaixavam. Por exemplo, você tinha, né, as tribos dos punk rock, você tinha a tribo dos... Antigamente, a gente é muito jovem, tá? A gente tinha, né, a galera club, sei lá, quem é desse tempo vai lembrar. Então, a gente, querendo ou não, nós somos encaixados em grupos, né, na moda. E a gente quer pertencer, né, A amiga? gente quer pertencer. Então, grupo, a né? vida inteira sempre foi assim, desde os primórdios do tempo, né, da criação. Nós sempre quisemos pertencer. E Deus vem revelar que, apesar de nós pertencermos, nós temos a nossa identidade individual. Isso é muito importante. E é através da roupa, né? Como eu falei, uma das ferramentas que nós usamos para revelar essa identidade. Então, da mesma forma que a gente tem a necessidade de pertencer, de estar inserido em algo que é coletivo, a gente também tem essa necessidade de ser indivíduo, de ser diferente, de ter aquela singularidade. Exatamente. Né? Aquilo que nos diferencia dos demais. Exatamente. Então, moda não é besteira. Não é, gente. Não é bobeira. Não e é nem mesmo. é tendência. Também não. A moda, na verdade, ela tá muito mais atrelada realmente à nossa identidade, A como você, como você quer se comunicar, como exatamente. você quer que o mundo te veja. Sim. Só que hoje, por a gente viver num tempo em que as pessoas não se conhecem, não necessariamente a forma como a pessoa se veste é quem ela é. Exatamente. Então, às vezes, é quem ela acredita ser, ou quem as pessoas dizem, Ou quem ela quer ser, ou um espelhamento. Né? Eu me espelho, eu estou em um grupo, e eu quero me Pertencer. sentir pertencente, então, para eu me sentir assim, eu não posso destoar, então eu vou me inserindo naquilo dali. Sim. Então, não necessariamente, né? E é impressionante, isso é nítido. Toda pessoa que passa por um processo de cura na sua identidade, automaticamente o seu estilo muda. A sua forma de se vestir muda. Porque ela vai conseguindo equilibrar, ela vai conseguindo se tornar coerente naquilo que ela se mostra para as pessoas, como um resultado daquilo que já está resolvido internamente. E todo o processo de Deus, ele começa de dentro para fora. Então, eu lembro quando eu passei e a gente, né, naquela época do início das Marias, a gente compartilhava muito os nossos processos e eu falava, gente, como Deus nesses anos todos vem me mostrando quem eu de fato sou. Eu me achava uma mulher extremamente insegura, com muitos medos, e eu sempre falo, olha, as pessoas que me conheceram há 10 anos, há 15 anos atrás, elas precisam me conhecer de novo, porque nem de longe eu sou aquela da Izzy. Na verdade, há 15 anos eu não era da Izzy que Deus criou para ser. E hoje eu estou
cada vez que eu conheço mais o Senhor, mais eu me conheço. Graças a Deus. E isso mudou muito, isso refletiu muito na minha forma de se vestir. E eu lembro que eu estava nesse processo, quando a gente começou as Marias, eu estava num processo de transição no meu guarda-roupa, porque na verdade não era sobre o guarda-roupa, era eu olhava para o meu guarda-roupa e eu falava, eu não me vejo mais nisso. É sobre o processo que você estava tendo internamente. Ali interno. Como eu já não estava mais naquele lugar da minha identidade, eu lembro, hoje eu tenho um canal do YouTube, e eu comecei a subir alguns vídeos que eu já tinha ministrado na igreja. Gente, existem vídeos que eu não consigo colocar no meu canal, porque eu olho para aquela roupa e eu falo, eu não acredito que eu vestia, eu não acredito que eu me vestia assim. Como eu usava isso? Gente, que sã consciência, assim, em sã consciência, Isso como não eu tem nada a poderia? ver com superficialidade. Não, porque não não tem. era eu. Eu olho, gente, aquela não era eu. E olha como que Deus se importa com detalhes, né? Eu me lembro, por muito tempo eu usei meu cabelo bem loiro, assim, loiro mesmo. E eu, nesse processo todo, eu fui me tornando cada vez mais, assim, né, parecido com o meu padrão original. E o pintar o cabelo fez parte desse processo. Eu senti o Senhor me chamando de volta. Alguma coisa contra luzes? Não. Alguma coisa contra você pintar seu cabelo? É o seu processo Gente, pessoal. exatamente. Não vamos transformar uma experiência pessoal em regra para todo mundo. E também não estou dizendo que não vou pintar o cabelo novamente. Pintarei. Mas eu tinha algo muito certo. Nunca mais vai ser um loiro. Desse jeito. Desse jeito aqui, forma, porque né? não é isso. Mas você que sabe o me que eu reflete. penso? Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas com esses processos que a gente vive. Porque a gente agora tá falando sobre identidade. Porque eu não me vejo naquelas roupas. Mas eu entendo que, por exemplo, eu hoje estou passando por um processo de me reconectar com... A minha essência sempre existiu. Quando eu falo que eu tive problema com dependência emocional e que eu tive que me reconectar com a minha identidade, eu sempre fui muito decidida em relação às minhas roupas, a vestir as minhas roupas. Só que eu acredito que essa imagem, ela seria... Essa imagem seria o reflexo da identidade que Deus estava reconstruindo. E a essência sempre esteve lá, mas alguma coisa iria mudar no processo. Assim como hoje, eu também não me sinto satisfeita mais com as coisas. Porque eu tô usando coisa de quando eu tava grávida ainda. E eu falei, eu não vou mexer com isso agora, porque eu ainda tô tendo outras prioridades. Né? Exatamente. Mas eu me importo muito com a minha imagem, porque expressa quem eu sou. A minha essência, ela só consegue ser transmitida através da minha maneira de agir, da minha maneira de chegar nas pessoas. Mas quando eu não tenho essa oportunidade de chegar, a minha imagem vai falar primeiro. A Não questão é da uma comunicação não verbal, exatamente, comunicação não verbal. E não é pra pessoa também fazer um julgamento. É pra pessoa já fazer a conexão de que uma coisa é coerente com a outra, como você falou. Então eu também tô no processo. Quem me conhece, igual você falou do loiro, vai olhar, nossa, mas Mari tá muito morena. A Thaís mesmo falou, nossa, tá bem castanha. Pra você, pra quem tá, pra você, né? Eu já não tenho quase nada de luzes e eu era muito loira. E eu hoje falo, tem coisas que eu usava antes, que eu fazia antes, que já não me cabem mais. Não faz sentido pra esse momento. Porque a moda não é estática, né? Ela é fluida. Assim, Ela como nós mudamos. Exatamente. E assim, até que nesse ponto aí que você tocou, não é nem só sobre identidade. É sobre assim, gente, foi pra um tempo. Existem coisas que cabem naquele que até tempo. tinha a ver com quem você era naquele momento, como o que você estava vivendo. Nesse caso seu das luzes, era uma coisa que não cabe mais. Paulo fala isso, olha, quando eu era menina eu fazia coisa de meninos, agora que eu sou homem eu faço coisa de homens. Então assim, a gente, em algum momento, a gente vai mudar também, não porque era uma crise de identidade, mas você olha, hoje é um tempo de maturidade, a vida é dinâmica, a gente vai fluindo, a gente percebe que algumas coisas, até acessórios, não combinam mais. Então assim, não combina eu pegar um acessório de uma adolescente e eu querer usar. Eu estou em outra fase de vida. Assim como às vezes a gente vê mulheres muito mais velhas querendo entrar em peças que não valorizam aquela fase da vida dela. E meninas tão novas se vestindo de uma forma assim, gente, que envelhecem. É você conhecer a sua estação. Exatamente. E a sua identidade. Se conhecer, né? Não se trata de, tudo cabe. Se trata de o que faz sentido para mim aquele nesse momento. Né? Não significa que eu nunca vou usar, mas significa que naquele momento aquilo não faz sentido para mim. Com certeza. Então a moda tem esse papel, né, mais fluido. Sim, ela é adaptável, né, de acordo com cada situação, circunstância. A Daíse falou, eu não posso dizer que nunca mais eu vou ser loira, mas agora, nesse momento, eu tenho outras prioridades, é outra estação, então a gente tem que ser muito coerente com aquilo que a gente é e com as nossas necessidades de acordo com o momento. Isso. A moda, ela
como você falou, né? Ah, não é tendência, não é. Ela até tem esse rótulo, mas a gente tem que entender se aquilo que está à disposição cabe a você, aquilo que você realmente gosta. Você não precisa ser aceita. Não tem nada mais lindo do que uma pessoa bem resolvida com a sua própria identidade, porque Deus revelou e ela entendeu o que ela é. Gente, isso não é só bonito, mas como isso também nos posiciona. Exatamente. É posicionamento. Eu sei quem eu sou, eu me posiciono. Então, diante de uma situação em que eu vá, de repente, estar ali, né? Eu vou para cá, eu vou para lá, eu sei quem eu sou, então eu vou para um lugar que é coerente com quem eu sou. Eu vou para esse caminho, eu vou tomar essa decisão. Então, moda é comportamento. Acima de todas as coisas, ela é como a gente está falando. Eu vou frisar mais uma vez, que tem gente que não vai entender. Moda é reflexo de quem você é. E a moda, quando a gente fala moda, assim, de forma mais esdrúxula, vamos dizer assim, do que a gente vê por aí na internet, ou que a gente via antigamente em revistas, em sites, blogs, ela é um comportamento de massa. Então, ela é um apanhado geral, superficial de uma massa que se conecta porque, né, muitas vezes não tem identidade, e aí vai simplesmente... vai na tendência, ou elas estão se conectando com a própria identidade que são, né, ali e tal. E é isso. A moda que a gente vê é simplesmente o reflexo de uma massa. Mas é por isso... Não é individual. É por isso que a gente precisa tem um livro chamado A Revolução dos Sete Montes. E aí fala sobre os 7 montes de influência e um deles é a moda. Nós precisamos de pessoas que têm os princípios de Deus também influenciando esse monte. Sim. Porque a moda é uma minoria ditando o que uma maioria vai vestir. Exatamente. Então, não tem como fugir. São eles que vão definir a coleção das estações. E quando você vai comprar roupa, você vai comprar aquilo que está disponível. Nós não fazemos, nós não produzimos as nossas Existem roupas. as peças que são atemporais, que estão sempre ali disponíveis, né? Mas existe a tendência daquele momento, né? Que cada vez mais está menor. A gente via a moda de temporada, né? Primavera, verão, outono, inverno. E hoje eram mais longas. Eram mais longas, né? Eu trabalho com isso. Então, a gente tá sempre correndo porque... Mas é um reflexo da um nossa reflexo da sociedade. Ela tá sendo muito dinâmica. Exatamente. Muito rápida. Né? Aquilo que hoje tá no hype, mês que vem, já caiu em desuso. E você quer o quê? Você quer na hora que sai. Exatamente. Apareceu, não eu faz quero sentido usar fora. Você quer na hora que você sai. não tá acompanhando. Não, e não só isso, mas se eu vi hoje no Instagram da Mariana, eu quero sair hoje e ir lá e comprar e ter aquilo disponível. A gente não tem mais esse tempo de, né, olhar, namorar, falar, nossa, isso tem a ver comigo e tal, vamos lá. Até chegar nas lojas pra gente, né, ver. Mas isso também fala sobre consumismo. Exatamente. Como a gente ter um consumismo sustentável, um consumismo equilibrado, como a gente... Porque a moda ela também, de uma certa forma, e aí nessa parte mais comercial, né, ela carrega um apelo muito de você precisa ter isso. A mensagem é, você precisa ter para ser. Então vamos lá, amiga. A gente estava falando aqui que o tempo está sendo encurtado. E isso traz o quê? Novidade o tempo inteiro. Que traz o quê? O consumismo. Conta pra gente essa dinâmica hoje que a gente está vivendo, desse encurtamento desse tempo e desse consumismo desenfreado. Como é que você vê isso? Eu até vou fazer um parênteses a respeito desse encurtamento, dessa aceleração, dessa loucura que a gente está vivendo, a respeito até linkando o comportamento com essa aceleração. Depois da pandemia, é engraçado que eu estava até pensando isso na minha mente, analisando, né? Que depois da pandemia nós tivemos uma busca desenfreada por pegar o tempo perdido e botar tudo em dia. Eu lembro que eu tinha trabalhos que as pessoas, eu preciso para ontem. Mas ontem foi ontem, sabe? Sim. Então, as pessoas estavam frenéticas tentando pegar o tempo perdido e botar em dia. A moda, ela veio super colorida. Eu sei porque eu sempre fui o mesmo tom. Nossa, sempre monotom, né? Monotom. É porque essa é a nossa essência. Então, é aí que a gente se agarra, né? Abrindo um parênteses, o povo olha as coisas assim na internet, ou vê, fala, nossa, aqui é a cara de Mariana. Nossa, aqui é a cara, porque é tons de marrom. Tons terrosos. Esse nosso isso tom, aí, né, tons de bege e tal, aquela coisa bem... Mas tem todo um sentido. Eu já me analisei a respeito disso e eu entendi o porquê. Fecha parênteses. Senão vão ser muitos parênteses. Mas aí, depois da pandemia, as pessoas, né, aquela coisa dopamina e tal, colorido... Vamos voltar a viver, né? Vamos voltar a viver, color blocking, não sei o quê, nananã. E, de repente, agora, se você observar ao seu redor, tá todo mundo de bege, nude, cinza. Cinza.
Porque isso é o pós-aceleração. As pessoas agora... Que legal. As pessoas agora estão o quê? Doentes emocionais. Ninguém aguenta mais tanta pressão, tá todo mundo tendo Tanta burnout. informação, tanta... Gente, burnout é a palavra que eu acho que mais se fala hoje em dia. E burnout burnout é no âmbito de trabalho. As pessoas estão tendo burnout, estão usando no âmbito pessoal. Então, quer dizer, tá tendo muita doença emocional, psíquica. E aí, automaticamente, elas estão indo para tons mais leves ou mais escuros, mais apagados. Frios. Mais... Para equilibrar, seria? Talvez... Porque Ou realmente como vai um equilibrar. reflexo de como se sentem. reflexo, porque A gente observa isso até na é automático. arquitetura. As Aham. casas. Todas são frias, cinzas, gesso pretas, quadradas. cilíndrica. E todas muito distantes. Assim, você não vê vida Exatamente. ali. Sim. Não tem aquela mais... Você não olha, nossa, tem cara de lar. Exatamente. Não, tem uma cara de algo impessoal. É aquela coisa que... Vamos entrar numa polêmica. Ai, meu Deus, tem medo. Thaís, Adoro a gente polêmicas. não faz polêmica. Gosto! Não. É aquela coisa minimalista. Exatamente. Mas, se a gente for olhar na essência do minimalismo, tem isso também, né? As pessoas estão usando o minimalismo para qualquer coisa, assim como o burnout para lugares que não cabem. Mas é isso aí, é tirar os excessos, porém com muitos excessos. Então, muitas mas outras cargas. eu ouvi algo, eu achei muito interessante, sobre minimalismo e essencialismo. E Aham. aí, eles estavam falando que o minimalismo, você olha, pelo menos assim, a arquitetura, né? As casas minimalistas, você não vê vida Não ali. tem identidade. Não tem identidade. E ele falou assim, talvez o que aquela pessoa está buscando é o essencialismo, que é menos desapego, menos informações, mas não necessariamente tudo branco, não necessariamente tudo de uma cor, não necessariamente sem vida. Vai ter elementos. O Elementos essencial. o Eu vou essencial. jogar mais um Aquilo que polêmica. traz, de repente, um afeto, uma memória, Sim. uma lembrança, vai ter. Porque no minimalismo, você não vê isso. Então, é É- o mínimo. são É só linhas experiências, retas e- nada de É. objetos, Aham. nada de... São só experiências. Mas eu vou a mais vida. longe sobre outra polêmica. Hum. Como que, falando sobre comportamento, como que eu observo que esse minimalismo que eu vejo não Na sua essência, como não ele foi é, projetado não pra é. você. É simplesmente uma moda. Sim, virou, né? Virou um As arquétipo, pessoas não assim. sabem qual que é o significado do minimalismo. É. Porque minimalismo mesmo, eu já vi pessoas sendo minimalistas e realmente é enxugar excesso. É viver com o básico, é viver Seria o com essencialismo. essencialismo. Agora, o que a gente vê hoje na moda e na arquitetura é simplesmente comportamento de manada. Pronto, fui Aham. polêmica. Por quê? Pronto, falei. Porque é bonito, esteticamente é bonito, mas se você for olhar essas linhas retas, cimento, não sei o quê... Não tem branco, história, né? Não tem história, não uma tem identidade da pessoa. e nem intencionalidade. Porque a pessoa tá ali em uma casa muito minimalista, não é minimalismo. Ela só tá sendo mais, não vou dizer nem prática, mas ela tá sendo mais enxuta, só que você vê que o guarda-roupa tá lotado de coisa, o consumismo tá desenfreado para outras coisas. Por quê? Porque o tempo que nós vivemos é um tempo que isso tudo é resultado. Então, é difícil você ver alguém que não está compensando em algum lugar. Então você As acaba suas mazelas. indo para o É isso aí. minimalismo Como para uma uma área tendência, e a outra área totalmente Tá, disfuncional. exatamente. Então você vai para dois extremos que não são saudáveis. Por exemplo, né? a gente vê pessoas na internet influenciando. Mas é porque minha casa é minimalista tal, mas está desenfreadamente consumindo outras coisas ou fazendo as pessoas consumirem outras coisas. Até o minimalismo Mas está até sendo o minim- influenciado mas para consumir. Mas o minimalista, ele consome. Mas Sim, ele consome mas ele não- experiências ele e não consome- coisas. Exatamente, mas o essencial. Ele não é aquela pessoa que consome Desenfreadamente. sinalizando não, que vive é viajando, aquilo, viajando, né? viajando. Acúmulo, ele vamos não dizer se- assim. o minimalista ele não sinaliza que ele é minimalista. Ele apenas é. Ele apenas vive com o que é essencial. Agora, o que eu vejo muitas vezes é a pessoa indo nessa tendência. Eu já vi muitas casas, minimalismo, mas o minimalismo tem uma parede de tijolinho, uma madeira aqui, uma planta ali. Não é minimalista. Não é, gente. O minimalismo é como se você fosse morar numa caixa branca. Só com o que você precisa para sentar, Parece até um comer. hospital. Parece até um hospital. Eu já vi casas de pessoas minimalistas morando numa casinha, um apartamento Gente, eu acho que eu pequenininho entro em em São depressão Paulo. se eu morar num ambiente desse. Então, assim, até isso virou moda, né? Porque a moda, quando a gente fala nesse sentido, é a tendência que as pessoas compram, não no sentido figurado, né? Elas absorvem, que é da manada. Então, até uma coisa que é essencial, existencial,
que tem um sentido além da palavra, virou moda. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente vai sem querer, querendo ser intencional com uma coisa que é bom pra gente, por exemplo, o desenfreado consumo. Mas e aí? Quem tá me influenciando, né, nesse minimalismo que será que eu realmente tô sendo consciente dos meus consumos? Eu falo por mim mesma, que às vezes eu não sou consciente. E é tudo bem, porque nós somos seres humanos que a gente às vezes perde a mão. Erros, acertos. É Sim, interessante sim. se autoavaliar, né? Então, quando você tem a sua É. identidade sendo construída na rocha, bem definida, Exatamente. você consegue fazer essas autoanálises e entender o que te cabe. Porque, na verdade, É. a moda, ela vem, né, da minoria para a maioria, só que nem tudo que ela tá ditando faz sentido para você. Minha mãe sempre fala, ai, eu não vou usar coisa que eu não faz sentido aquilo ali pra mim e tá certo. Por mais que esteja na moda. Certíssima. Por mais que esteja na moda. Por exemplo, eu não gosto de lenço. Não Vai faz usar por sentido quê? pra mim. Só Você porque vai usar estão porque usando? todo mundo tá usando. Mas, um parêntese, às vezes isso tem a ver com... por isso que a gente precisa se se avaliar. autoavaliar. Aham. Às vezes a gente tem uma mente tão fechada, do tipo, não tem a ver comigo. Se abra. Uhum. Eu vou falar por mim. Eu seria uma dessas que falaria, não me vou vejo usar. usar lenço. Uhum. Quando a gente criou lenço, eu falo assim, meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Eu não vejo, É. não me vejo. Só que eu me abri, eu falei assim, deixa eu experimentar. Sim. Deixa eu ver. E E aí você começa, gente, que legal, nossa, Uhum. isso É um processo de autodescoberta E aí, também, se né? você chegar ao final e falar assim, realmente Não não faz faz sentido. sentido pra mim, pronto, beleza. Mas Uhum. por que não, né? A gente Sim. está aberto em relação a isso. A moda tem, isso que a Mari falou, é muito comportamental. É muito. Não só em relação à roupa, à arquitetura, a nossa casa. É pensamento. Ela deveria ser a nossa É cara. isso aí. Uhum. Exatamente. Quando eu me dei conta disso, eu falei assim, eu olhava pra minha casa e falava assim, eu não me vejo na minha casa. Só que aí você precisa ter um cuidado desse consumo. Porque você vai querer o quê agora? Não, então vou mudar tudo. Ou, por exemplo, quando eu tava passando Vou por jogar essa tudo transição... fora. Aham. Quando eu tava, quem pode, ok, Tá. tudo bem. Se você Não, pode, jogar se fora te não, permite. colega. Não, Doa. dou, É, isso Mas aí. assim, Faça quando eu bom tava uso. passando por esse Sim. processo de transição, eu olhava pro meu guarda-roupa, eu até falava com os meninos, gente, sei lá, 1% do meu guarda-roupa eu me vejo. Mas eu não tinha condição de eu pegar tudo, doar e eu ficar com 2 peças de roupa. Uhum. Então, vem um Hoje eu consumo tô assim. consciente. Quer tirar tudo. Vejo, é o consumo consciente. Ok, vamos aos poucos. Porque também, assim, E porque- isso não é algo que deve ocupar o nosso coração. Do Não. tipo, ai meu Deus, porque essa roupa não é minha cara. Ai, gente, ok, você tá Vamos descobrindo isso. construindo, A gente vai né? construindo aos poucos. Você tira uma peça, compra uma peça, tira uma. Uhum. E, E vai tentando adaptar E essa outra? sua nova realidade com aquilo que você tem. e usando a né? criatividade. E usando a criatividade. Porque às Exatamente, vezes, a criatividade. isso aquela aí. blusa você pode usar de uma outra forma, com uma outra combinação. Porque a gente é engessado, né, amiga? Exato. A gente é engessado. A gente olha uma peça de roupa, usa ela daquele jeito E e, pronto. acha que aquele jeito é o único jeito. o único jeito de É, usar, né? exatamente. E não funciona É. assim. E nisso as redes sociais têm nos ajudado muito. Gente, a gente também tem que falar bem, não precisa Não. só massacrar a rede quantas social, dicas. né? Isso aí. Lenço. Exatamente. Hoje, eu não sei usar lenço. Não. Abra o Pinterest, abre o Gente, Instagram. tem um monte de opção. Tem. Muitas De tudo opções. quanto é Aí jeito. você vai se encaixando. Nossa, Uhum. isso aqui eu gosto. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Uhum. Roupas, camisas. Meu Deus. Uhum. Usar a camisa com lenço, usar a camisa aberta, Sim. usar uma camisa por É, baixo. aham, Olha, lá, olha que linda, maravilhosa. Então, isso Várias- é muito, assim, a criatividade. Sim, Nesse é. processo de autodescoberta, a gente precisa ter uma mente aberta É também isso para que eu ir ia se falar. conhecendo, para ir explorando Aham. outras opções. Que eu penso assim, como a gente sempre fala que tudo fala, tudo É. comunica, Sim. até os processos que a gente vive de autodescoberta, porque eu acho assim, a gente tem uma identidade, mas eu não acho que a gente vai chegar a um ponto e falar, essa é minha identidade. E fechou. Porque não- fechou. Gente, Uhum. enquanto Porque- estivermos aqui, vamos estar no Exatamente. processo de... Jesus está aí para Isso ir, aí. né, moldando a gente. É um processo de até ele- santificação da nossa alma, passa por Exatamente. isso também. Até ele voltar ou até a gente ir. Uhum. E aí, nesse processo, né, que a gente vai estar sempre de acordo com as estações, agora eu sou mãe, agora é uma outra estação. Depois, quando o Luiz for maior, de repente. Não Tipo, sei, salto alto talvez não cabe É. nessa estação, eu preciso de mais Então, por isso conforto a gente nas tem que minhas abrir a mente. peças. Uhum. É. E ao mesmo tempo que você vai abrindo a mente, que acredito que a maioria das pessoas não tem condição financeira de renovar todo o guarda-roupa, Uhum. é a criatividade. Criatividade. Ó, eu agora. Qual que é a minha realidade hoje? Eu não consigo renovar meu guarda-roupa inteiro. Então eu vou fazer o quê? Tá, eu vou pegar o que eu tenho. Ai, mas aquilo, ó, desde quando eu tava grávida, nossa, a gente enjoa depois. Uhum. Mas, deixa eu renovar aqui, não tenho o que fazer.
Vamos mudar, vamos Bota um botar um acessório. É isso aí, bota uma outra coisa. Ah, e se de repente eu fizesse combinação de cor, de tons, no caso? Brincadeira. É tom marrom, mas então Que é tudo uma cor só. o guarda-roupa da Mônica, né? Tudo uma cor só. Esse é o guarda-roupa do marido, gente, todo preto, algumas coisas brancas, cinza, da Mônica. Mas é isso, usar a criatividade, porque Deus nos deu criatividade, e criatividade não é uma exclusividade de pessoas criativas, né, digamos assim, é acesso para todo mundo, e é exercício. O nosso cérebro, ele é um músculo que tem que ser exercitado. A criatividade, ela é uma das formas de exercitar o cérebro. Então, vamos usar a criatividade. Olha lá no Instagram das Marias as possibilidades de usar as comigo, coisas. nós temos um quadro. Então, referências, meninas têm bom gosto. Então, vai no Pinterest, como você queira falar, e vai jogando lá e montando uma pastinha. Eu lembro que você falou comigo, né, amiga, que você estava num processo. E eu usei isso, tipo, Mariana, eu também, eu tenho até hoje. Então, basta, e aí às vezes a gente pega sugestões de amigas e você, mas trabalha com moda. Mas eu não penso em tudo. Eu tô fazendo isso, que a partir do momento que eu começar a mudar, a transicionar, sim, eu vou ter lá minhas referências. Então faça isso, de repente. E alinhado a tudo isso, porque a gente está falando de uma identidade que não é superficial, é buscar em Deus quem nós somos, que é primordial. Começa daí. O ponto de partida é esse. Porque senão a gente se perde de novo. Hoje a gente vê, isso está muito em voga, né? Consultoria de imagem. E existe um nicho aí que prega. Finge até se tornar. Exatamente. Nossa, quando eu vi isso, eu fiquei, isso nada mais é do que começa por fora e depois você vai se tornando. Não biblicamente não é assim. Não é. Exatamente. Então, quando a gente fala aqui de imagem, de roupa, a gente não está falando de algo superficial. A gente está falando de um resultado, de um processo de autoconhecimento, de uma intimidade com Deus que vai nos revelando a nossa real identidade e que vai transbordar para fora, num processo que muitas vezes vai ser lento, como também foi o que aconteu internamente. Sim. Então, raízes para depois, florescer. Pra depois. Eu faço publicidade. Muito bom. E aquela ideia de que você precisa esconder algumas partes do seu corpo, a gente precisa ter isso muito bem resolvido. A gente não tem que entrar no estereótipo de qual é o problema de eu ter ombros largos? Por que eu preciso esconder? Por que eu preciso usar roupas que... Abrindo um parênteses, esconder o corpo aqui que a gente fala... não é de usar decote. A gente está falando de... atributos que entendo que não são bonitos. Que não entram naquilo que ditaram de você tem que ter um braço fino, você tem que ter um quadril, não pode ser tão largo. De um trauma que eu tenho, eu sou feia porque eu tenho ombro largo. Isso aí. Eu sou feia porque eu tenho quadril largo, então eu tenho que esconder. Eu preciso usar a moda para... E aí, gente, vem numa roupagem muito bacana do tipo, você tem que valorizar aquilo que você tem de bom e esconder o que você não tem de bom. Quem disse que isso não é bom? Quem disse? Você sabe que eu vi uma coisa muito legal que a internet, mais uma vez, usando a nosso favor, né? Uma trend em que mostrava uma menina com o nariz mais protuberante e tal, e aí falando, eu não lembro exatamente, mas falava assim, por que eu tenho que esconder, sendo que são traços da minha genética, é a história da família. Você olha e você já sabe, é árabe, traz grego, exatamente, italiano. Só que a gente tá tentando todo mundo ter o mesmo... Se encaixar naquela... A mesma mandíbula. Não é a minha área, mas é uma coisa assim, que a gente precisa prestar muita atenção. Né? Não deixa de ser, né, na parte da identidade. Com certeza, total. Porque é uma coisa que eu até comentei ontem com uma pessoa. Eu falei, gente, por que as pessoas estão indo para esse lado de se despersonificar. Isso, muito obrigada. Porque as pessoas estão perdendo não só a essência, né? O resultado da essência, a imagem, mas se tornando uma outra pessoa. Então, mudando tanto que você não reconhece elas na rua. Exatamente. Eu já cheguei a não reconhecer uma pessoa, eu falei, uai, é aquela pessoa. Sabe? Porque a pessoa se mudou tanto. E eu falo que não é minha área, porque é uma área mais pro lado da estética. Mas também da harmonização, né? Mas também é uma questão, assim, mas também visual. Imagem. A gente tá falando de imagem. E aí isso passa por roupa, isso passa por estética. Então a gente mexe no cabelo, mexe na unha, ok, mas você ao ponto de tirar no rosto, o seu traço natural. A gente não tá falando mal de procedimentos estéticos. Não mesmo. Nós queremos, inclusive, a gente gosta disso. A gente gosta dessa área. Mas... desde que não retire a sua essência. A troco de que você quer mudar tanto
pra se Ao parecer... ponto de não se reconhecerem. Ao ponto de não se reconhecer. E nem as Você pessoas sabe te quem reconhecerem. você, de não você te sabe quem você reconhecerem. é por dentro? Você sabe Aham. qual é a sua identidade? Porque se você Exatamente. sabe, você quer valorizar aquilo que Deus deu pra você. Né? E, gente, Quem se você não... É a mesma história de quem não sabe pra onde vai pra qualquer lugar. Quem não sabe quem é qualquer coisa. Uhum. É o que tá ditam. bonito. É Né? o que ditam. E, gente, alguém dizer quem você é, eu não acho isso legal. Eu não acho isso Deus bonito. Deus te define. Uhum. Deus que me define. E pronto. É E o hoje, Criador que o fala. mundo, eu penso assim, o mundo hoje está definindo muitas pessoas. E quem que é o rei do mundo? Quem que governa o mundo? Quem criou o mundo? Quem criou o mundo? Não, que eu falo assim, essas tendências... O muitas poder do mundo está- caído. Tá, caído, hoje tá, entendi. isso aí. Então, Tá nas o mãos de mundo quem, está né? no poder de quem? Sim. O mundo caído. Uhum. Então tem que prestar Se a atenção sua identidade é nisso. definida por isso, Por pela isso. massa, pelo que é bem Exatamente. visto. Essa massa, o que ela transmite? O que ela Sendo quer que a gente foi dizer? chamado para ir na contramão desse Exatamente. mundo, né? Ó, uma coisa que me chocou muito, porque assim, eu tô antenada em algumas coisas, ao mesmo tempo eu não tô, tá, gente? Mas ontem eu vi uma notícia que foi um choque pra galera da moda, da imagem, que foi a esposa do Kanye West, que Ah, parecia sim. nua. Nua. Aham. Gente, isso é reflexo de um comportamento que tá sendo corriqueiro. As pessoas Sim. estão indo não só para o Oscar, para os eventos grandes de Hollywood, mas para os eventos pequenos. Tudo bem que não é nosso ambiente, Uhum. mas Mas você vê a nas gente redes tem sociais, exatamente né? as pessoas em festas semi-nuas, Uhum. com o vestido que aparece a calcinha, com o vestido que... Gente, e outra, objetificação da mulher. É. Aham. As pessoas, o movimento... Ixi, eu vou entrar em mais uma polêmica. O movimento que a gente vê hoje no mundo a E que- favor das mulheres... E que, na verdade, é justamente objetifica. criticando a Objetificação. da mulher, A dicção- é aquela que a coloca nesse lugar. Sim. Exatamente. Numa prateleira. Isso que é as pessoas- imagem. Isso é Exatamente. imagem. É um comportamento atrelado à imagem. É uma necessidade de se provar, de pertencer, porque hoje o que leva... Vamos dizer assim, qual que é o grupo no qual... Se eu quiser pertencer à galera, assim, a um grupo principal no mundo hoje, é eu andar seminua. Uhum. É eu agradar essas pessoas andando seminua. Uhum. Aí eu vou estar pertencendo a eles, esse grupo, e objetificando o meu corpo, Uhum. me colocando à venda, Mas o colocando seu uma discurso carcaça. não é esse. Não é esse. Uhum. Então, se você tem um discurso... É totalmente oposto. Se você tem um discurso no qual você serve a Deus, que a pessoa que fala, eu sou cristã, mas aparece com roupas que mostram partes do corpo que insinuam, sinceramente, gente, não tem coerência. Eu Não até tem voltar coerência. em algo que a gente falou É para polêmico deixar também. bem Uhum. fechado aqui, quando a gente estava falando, né, de que você não tem que ficar escondendo, que você tem que, Sim. não, se aceitar, de ter isso. Eu não estou falando, por exemplo, de uma obesidade. Não. De Eu algo sou assim, disfuncional, não, porque né? não, Uhum. existe É isso aí, aquilo que não não é é disfuncional. saudável. Uhum. A gente não está falando daquilo que foge da saúde, porque também existe um movimento aí falando de que se aceite. eu não tenho que ser magra, nós não Aham. estamos falando de magreza aqui, Aham. não é sobre peso, Nós mas estamos falando sobre obesidade é uma doença, Sim. então nós não estamos falando se aceite assim, não é isso, nós estamos falando de uma estrutura corporal A sua Aham. genética. que Deus né? te deu, a sua genética, Uhum. Exatamente. que você de repente vai ter ou os membros inferiores ou superiores, maiores, enfim, é. o que seja. A sua Nesse- estética Isso, ali, aquilo que faz como- parte da sua é. história, É. da história da sua família, da sua linhagem familiar. É sobre isso que nós Ó, estamos falando, Mais né? uma vez que eu vi na Pra deixar internet. bem claro que a gente não É. tá falando, não, Não, se aceite, e é isso mesmo, Porque não mude. Exatamente. Não é isso. Porque se o nosso corpo é templo do Espírito É Santo, isso nós aí. temos que cuidar bem dele. E é relacionado à saúde, né? Relacionado a como boas noites de sono, saúde, exercício físico, a forma como a gente se alimenta, tudo isso tem a ver cuidado. com a nossa identidade, É como isso nós aí. nos revelamos, né? Como isso é exposto para as Uhum, pessoas, né? Exatamente. Agora, sobre a estrutura corpórea, né, óssea, mais uma vez, eu vendo na internet, nas minhas andanças, eu vi uma pessoa que está ganhando ascensão na internet, uma blogueira, que tirou as costelas. É isso que não... É mexer na procedimento- sua estrutura. Procedimentos Aham. estéticos para aprimorar, eu acho até que em excesso para, por exemplo, retardar envelhecimento, dependendo se for uma coisa que te prejudica, né? Igual tem gente que faz cirurgias da pálpebra para poder não atrapalhar a visão, ou que seja para você se sentir melhor, mas é no sentido de não perder a sua Essência. imagem e essência Uhum. no qual Deus construiu para É. ser. E muitas vezes a gente vai ter que aceitar sim a nossa identidade que Deus estabeleceu, porque faz parte do plano dele para trabalhar em nós. Uhum. Então, eu tenho um quadril largo, não gosto, mas Deus me fez assim, e eu tenho que aceitar, porque eu não tenho como tirar meu quadril fora. E isso faz parte de aceitar quem eu sou,
porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou a imagem e semelhança de outra pessoa. Mas até a Eu nossa sou, definição de foi Deus que gosto, definiu. porque a gente tá no mundo caído, Maria, até a nossa É. definição do que é belo foi contaminado. As mulheres de mais antigamente, se você chegar magrinha, elas vão falar, gente, o que tá acontecendo? Tá passando mal. Tá doente. Sim, então, amiga, pra você ver pegou que um ponto isso muito importante, é verdade. muito cultural. É. Nós estamos no mundo caído. Aqui, Sim. por que eu não gosto de um quadril assim? De alguma forma, o meu conceito de beleza foi contaminado. É. Então, até isso a gente precisa, né, fazer esse Analisar. processo Trabalhar, de exatamente. análise. O que você ia E falar? E eles vão mudando os conceitos. Eu queria falar com você, Mari, que você falasse um pouco sobre Uhum. por que o belo é belo, gente. Vamos entrar em outra polêmica, né? Sim. O belo é belo. E o que a gente tem visto é uma distorção na moda do belo. A gente tem visto, por exemplo, nas redes sociais, muitas blogueiras, muitas meninas fazendo composições de coisas. Só Jesus Que na causa. são- Medonhas. Vedonhas. Você Uma olha e fala, aberração. por que Uhum. você tá fazendo isso? E fala, nossa, que lindo. E aquele monte de gente, nossa, que estilosa, Ai, gente, que por favor. linda. Polêmica. O que a gente faz pra... Ai, meu Deus. Mas isso talvez não não sigam, possa. ó, Não. vou falar com muita ênfase, não sigam essas... Unfollow. Não, unfollow, É. unfollow. Mas olha só, talvez isso não seja um reflexo também de um comportamento. Exatamente. De você precisa chamar atenção. Exatamente, amiga. Você precisa destoar, você precisa... Eu Conta vejo como isso. um grito. É, das porque assim, pessoas. a Como é que- moda... a sobre moda, ela na- cicla. na moda. Sim. Aham. A pessoa aqui já É. é energia, né? Aham. A moda, ela é cíclica. Então, nós vemos repetição de anos e anos e vão se repetindo. Uhum. Eu acho que chegou um ponto, essa geração nova, essa geração mais antenada, mas essa geração está vivendo um tempo, só contextualizando, em que nunca em nenhum outro tempo foi vivido, que é a tecnologia, a modernidade, a rapidez, a aceleração e a exposição. A gente não viveu isso por muitos anos, né? Digamos Acho que assim, nunca agora é muito vivemos novo. nesse A nossa nível, geração não viu isso quando a gente era criança. Uhum. As crianças já nascem nesse contexto. Sim. Então, o que aconteceu? Eu acho que chegou um ponto na moda em que acabou. Não tem mais o que fazer. Uhum. E agora? Vamos pegar no escuro e se vestir e E falar que tá tentar legal. fazer uma coisa que não existe. E é uma briga por chamar Exposição, atenção, né? né? Olha quem tá... Então, assim, inconsciente, essas meninas acabam fazendo isso mesmo para chamar atenção. Uhum. E não é só dentro das redes sociais, né? É um comportamento também que veio dos desfiles. Uhum. Que gente, eu acredito que existe sim uma agenda que está deturpando essa questão, desconstruindo, eu não aguento essa palavra, uma vez você Mas falou é isso, isso né, aí, amiga? Eu não é. aguento mais essa palavra. Mas desconstruindo o belo, Uhum. a harmonia, a coerência, As composições, as composições. né? Então, Uma distorção. uma de distorção, tudo uma distorção para poder distorcer também a nossa identidade. É. A partir do momento que As distorce a referências. imagem Uhum. e distorce a identidade, porque é ela que revela a nossa identidade. Então a gente via, né, os desfiles da Balenciaga vindo, destruindo tudo. Literalmente, as roupas destruídas, destroyed, não sei o quê. Com Tênis desfiles na sujo. lama, né? Exatamente. Gente, sujeira, destruição, bagunça, Vai não tem contra a ver o com belo. Deus. E não tem a E não ver tem com Deus a quem ver é com nós ordem, somos. disciplina, Deus é limpeza, Deus é aquela coisa transparente, limpa, luz, não é escuridão, não é trevas. E a gente via muito isso. Até teve polêmicas em relação à marca e outras coisas, Sim. né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, não só com as marcas que nós consumimos, mas as outras marcas que estão fazendo referência a essas marcas. Uhum. Porque elas estão dando um sinal, elas estão mostrando alguma coisa com aquilo. Muitas vezes a gente está consumindo coisas que elas mesmas também não sabem. Uhum. A origem dessas referências nas grandes, né, assim, vem da fonte, É. né? A minoria que dita a maioria. Uhum. Então aquela fonte, ela tá sendo intencional. Uhum. Ela tá sendo intencional, ela tá dando o recado dela de forma subliminar ou não. Hoje em dia ninguém mais está sendo subliminar com relação aos seus não valores. Tá muito Uhum. explícito. É muito explícito. Vou falar mesmo. Satanismo, referências ao satanismo, referências a... Enfim, muitas coisas Por exemplo, essa questão do gênero. bruxaria. Essa questão de hoje você vê as roupas femininas Uhum. cada vez com menos elementos femininos. Exatamente. Então, Emasculando calças mais- as mulheres. Aham. Calças E mais afeminando os largas, homens. camisetas. Sim. E aí, essa geração nova, ela vai olhar e ela não vai conseguir identificar. Isso é uma roupa É. de um homem, isso é de mulher. Uhum. Isso pode ser usado Sim. por qualquer um. Uhum. E isso é uma coisa que até a gente precisa pensar, porque
fez parte, assim, nossa, você pode pegar uma roupa do guarda-roupa do seu marido Uhum. e usar e tudo. Se a gente não tiver sabedoria de como fazer isso, Exatamente. porque hoje a Uhum. gente fazer isso, a gente já tá com a nossa Porque, identidade amiga, firmada. isso foi Aham. Isso desde- não vai nos afetar. Aham. Mas uma geração que cresce vendo a mãe Uhum. pegando roupa aqui, o pai também pegando, porque a calça Tudo bem, Uhum. né? de uma mulher usar um É. homem também. Hoje as calças estão cada vez mais como é que Justas, chama? né? Justas dos Ah. homens. Uma criança ver isso tem um impacto que pra gente Com não, certeza. pra gente, gente, Porque, olha, não vamos- me afeta pegar vamos uma roupa falar. do meu marido. Sim, Em nada. Exatamente. Mas a gente você precisa ter muita sabe- sabedoria com isso. Porque, ó, a questão do andrógeno, que era um movimento, né, que teve, ela não foi exclusividade. A Coco Chanel foi quem criou os taillés, né, taillezinho, a calça, vindo da Segunda Guerra, porque antes a Dior eram vestidos lindos, maravilhosos, aquela coisa feminina, acinturada. A Chanel veio trazendo calça Uhum. para o pós-guerra. Então, O não terninho, é né? o terninho, não é uma coisa agora, né? Não, até porque isso Não é uma vai ser novidade. Mas é isso implantado. Aham. Mas é aí que tá. A gente ainda entende muitas coisas porque a gente veio de uma geração que bebeu da água do feminino e a gente viu essa construção do unissex, né? Que hoje em dia não é andrógeno mais, é unissex. É não Calçadinho. gênero, não gênero. Não é nem unissex. Unissex nem existe mais também. Mas não Não gênero. Uhum. Então, a gente sabe muito bem. Agora, é importante essas meninas em formação entenderem muito bem a fonte. Muitas vezes é bom estudar, né? Estar atento ao movimento do mundo. A gente não pertence ao mundo, mas nós temos que usar as armas necessárias para entender o que o mundo tá acontecendo no mundo, pra gente, opa, peraí, da onde vem isso, por que veio aquilo? Discernir, né? Discernir. Uhum. É ter discernimento. E ser como eu falei. responsável com aquilo Exatamente. que... Porque Como eu tem falei uma da geração fonte. olhando pra você. Uhum. Exatamente. Porque assim, nós usamos camisetas. Eu gosto de camiseta, eu gosto de Mas calça, não é usar alfaiataria. uma peça, é toda É. a composição Exatamente. que você cria. Toda E a imagem, a né? imagem. Toda a sua E o imagem. plus, nosso comportamento. Exatamente. Sim. Nosso comportamento, ele tem que também, né, ser muito à frente daquilo que nós usamos muitas vezes, porque hoje em dia acho que ninguém vai dizer, a Daís está usando uma calça, ela está usando um guarda-roupa, uma peça de Nem guarda-roupa dá mais pra masculino. saber. Não. dá mais pra É saber. uma coisa assim que já está É. intrínseca na nossa Já sociedade. foi superado. Mas, a partir do momento que você tá ali, né? E a feminilidade? Uhum. Uhum. Essa A forma como você se porta, a essência. né? Aham. Essa é a essência. E eu vou dizer que é uma coisa, é um movimento que Deus tem feito nas mulheres, é de trazer essa essência. Eu vejo muito É isso. um resgate. É um resgate, porque Deus tem intencionalidade com relação a esse resgate. É tirar essa masculinização das mulheres e trazer para os homens que também foram que também foram afetados. perdidos. Foram afetados. né, Foram por muito esse afetados. E movimento. não só na moda, em várias outras questões. Mas a moda ela tem sido muito importante nesse momento para afeminar os homens. Uhum. Maquiagem, Uhum. cropped. Na verdade, o cropped, dependendo do cropped, nem a gente deveria usar. Porque aí já tem uma conotação, né, que não Mais cabe sensual. né? sensual. Não cabe a nós, cristãs, que dizem cristãs, que cristão é quem segue a Cristo, quem imita Cristo. Cristo não ia usar um trem desse. Fazer uma exposição do corpo. Então, assim. então assim, até a gente tem que tomar cuidado. Mas até essa questão, se a pessoa for... Por quê? Do porquê que ela está indo pra isso. Tudo, gente, passa pela identidade. Tudo passa pela Tudo. identidade. Então, aquilo Ou dali pela falta está dela, né? comunicando algo É. também. E não necessariamente a sensualidade, não necessariamente ela está querendo se provocar algo, mas tem Uma algo... falta, enfim. Assim, Enfim. a verdade é que a nossa imagem sempre vai comunicar alguma coisa. A minha leitura, não necessariamente da sua imagem, vai estar correta. Uhum. Porque também passa pelos nossos viés, pelos filtros, né? filtros. É. E por isso que a gente não pode se colocar nesse lugar de julgar a É. intenção do porquê que ela tá se vestindo dessa forma. Só pode ser pra isso. Eu não Uhum. gosto muito dessa... Nossa, mas também tá querendo se aparecer, mas também... Gente, nós somos seres tão complexos. Somos. É até complexo conversar sobre isso aqui. Porque São a muitas gente rotular e nuances, dizer que fez isso por causa daquilo, quem somos nós? É. Nós não conhecemos a motivação das pessoas. Uhum. E a gente às vezes nem se conhece, e é justamente isso, o apelo é se conheça. Você precisa, Busque se nós conhecer em precisamos Deus, nos conhecer. Pra gente poder mostrar coerência e a gente viver refletindo de fato quem Deus nos criou para ser. E de alguma forma incentivar as pessoas a viverem também, né? Esse conhecimento da identidade, Sim. né? Uhum. Espelhar, ser um exemplo, né? Para essa geração que a gente está falando que Sim. muitas vezes está tão perdida, tão
Sem sedenta, referências. né, de Sim. coisas. Gente, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui o É. dia inteiro. Ai, meu Deus, eu me chamar é pra ficar o dia inteiro. Mas quem sabe? Quem sabe não. Teremos com Teremos certeza a outros participação de parte Mariana. dois, 3, 4, só que assim, quatro, Mara é porque- polêmica, né? Vocês já Mara é viram que polêmica. foi o episódio mais polêmico Ai, até o segura momento. aí, Seremos gente. canceladas? Será? Não sei. Ei, vamos ver o que vai ver. acontecer, né? Gente, Amiga, olha, eu tô Muito tranquila. obrigada. muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, Foi muito gente. bom. Passou muito rápido. Nossa, né? assim, Muito. a gente precisa ter uma parte 2. Eu gosto muito Vamos já dessa, marcar. de você trazer essa Isso. visão, né, da moda, como Obrigada, que isso gente, tem eu sido gosto bastante. construindo. A gente Aham. precisa se atentar, né? Porque a Isso gente não aí. é massa de manobra. Isso Não, aí. nós não somos. Então, gente, ative o sininho das notificações, segue a gente e já vai pedindo aí a parte 2, moda. A gente se vê na próxima. Beijo. Beijo. Ó, pediram pra eu falar que nunca mais... Não, eu Não, falei. não. Peraí, corrigindo. Não. Nunca mais vocês vão ter uma visita ilustre como essa. Ou terão parte 2!